lugar onde se ascoltare. Onde adoremos e cantemos louvor ao Rei Jesus Cristo, pra sempre, Senhor. Aleluia, ao Rei Criador, ao Rei das nações, Jesus é dos reis e nos deu salvação, e pra sempre será nosso Rei. Aleluia, ao Rei da glória, ao Rei de amor. Em amor.
Eu queria meditar com vocês um trecho, né, sobre nossas contribuições. Está lá no livro do apóstolo João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode perguntar, mas Robson, o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? É justamente isso. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho único. Ah, então você tem que dizer que eu tenho que dar tudo. Não, não, não. Isso foi o maior ato de amor, que mudou não apenas as nossas vidas, mas mudou, isso abrangeu todo o universo. Porque o Verbo se fez carne, por amor a mim e a você. E quando eu vejo essa questão de dízimos e ofertas, apesar de algumas pessoas quererem fazer algum negócio, ou uma troca, ou então, não, eu vou dar para ser abençoado, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo como um ato de amor e de gratidão. Nós darmos... O que você poderia dar para a pessoa mais rica do mundo? O que você daria de presente a um presidente, a um bilionário? É difícil, né? Então não pense você que vai ser uma pequena quantia do seu dinheiro que vai estar enaltecendo, engrandecendo e deixando o coração de Deus todo feliz. Porque a gente pode dar o dinheiro com o coração meio triste. Ah, mas vai fazer falta. Ah, mas eu estou apertado. Ah, mas é muita coisa. Dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus para o estabelecimento e expansão do reino de Deus. Então, que você possa ter esse momento de gratidão e fazer um ato de amor quando você pensar em contribuir, não para a igreja, não para o pastor, não, mas contribuir no reino de Deus. Amém? E que a nossa oração possa ser assim: Senhor, pelo menos aceite isso aqui, essa quantia, para que o teu reino possa se expandir, porque eu sou um pecador e eu sou falho. Mas Senhor, por favor, pelo menos aceite isso. É o mínimo que nós podemos fazer. Vamos dispor de pé. Eu queria orar com você. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, que nós somos imerecedores de qualquer coisa, mas mesmo assim o Senhor nos amou, quando nós éramos teus inimigos, quando nós éramos inimigos da cruz, o Senhor nos amou, e o Senhor conseguiu enxergar em nós a possibilidade de sermos transformados pelo amor de Jesus Cristo, pela palavra redentora do Senhor Jesus. Senhor, e nós queremos poder fazer parte do teu reino. Se nós não podemos ir, se nós não podemos evangelizar em outros lugares, se nós não podemos firmar e plantar igrejas, mas que pelo menos o Senhor possa aceitar o nosso dinheiro como gratidão, Senhor, porque nós queremos fazer parte da expansão do teu reino, e que esse dinheiro possa realmente alcançar onde eu não consigo ir. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e a ti oramos, em nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a celebrar o Senhor conosco na entrega, na apresentação da Esther Bretas. Os nossos irmãos Christopher, o Cris e a Ingrid vão estar vindo aqui à frente, trazendo a sua menininha ao Senhor. E nós vamos juntos agradecer ao Senhor por esta vida. Amém. Meus irmãos, aqui temos essa ovelhinha do Senhor Jesus Cristo. Espero que ela não chore. Eu estou com a mão meio gelada. Amém. Vamos abençoá-la agora. Levante as mãos, por favor. Pai amado, aqui temos essa ovelhinha, Senhor, do Senhor.
desta igreja em nossas mãos, nossos braços, ó Senhor. É o nosso privilégio, a nossa alegria, Senhor, celebrarmos a vida, especialmente celebrarmos uma vida que é dedicada a Ti, Senhor. Ela será, pela fé, instrumento em Tuas mãos, cheia de alegria, cheia do Teu Espírito, cheia das promessas do Senhor, ó Pai amado. Agora, como igreja, é que nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaramos sobre você o amor precioso do nosso Deus, multiplicado abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito, seja sobre ti, minha filha, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor. Lá no céu vai ter um lugar para nós. Além do rio azul, as ruas são de olhos de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor,
nós vamos estar compartilhando hoje algo a respeito do medo. São lições em tempos de medo. E eu sei que esse tema tem estado muito presente nos dias de hoje. Agora, nesse tempo de pandemia, enfermidade, aparece problema, existe tempestade, enchente, existe tanta coisa que a gente fica assim, surpreso com a rapidez que coisas surgem e que se apresentam e dificultam, meus irmãos, a nossa vida como pessoas. Mas lá dentro, em nossos corações, existe algo que pode estar trazendo firmeza e sustento e alívio no Senhor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que há lições que nós podemos tirar em tempos de medo. E agora, quando vemos essa guerra acontecendo ali na Ucrânia, a gente pode ver na cara, no rosto de mulheres, de homens, de idosos, de crianças, a gente pode ver o medo estampado ali nas suas faces. E esse medo, esse temor é algo que na verdade é companheiro de muitos. E às vezes, sem muita razão, alguns até gostam de conviver com o medo e o temor assim, com uma certa frequência. Nós fomos formados, criados de certa maneira para não entender, não lembrar tanto do perigo que é viver. Porque nós somos frágeis e graças a Deus nós não levantamos de manhã já pensando, sabe, poderia alguma coisa acontecer e eu estar morto daqui a 2 horas. Um acidente pode acontecer, ou o meu coração pode parar. A gente não vive pensando nessas coisas, porque o medo não é algo para a gente abraçar e conviver com ele. É algo que nos estimula a tomar precauções, é algo que nos estimula a pensar em maneiras de remediar as dificuldades. Veja o que a palavra nos fala ali no Salmo 27, versículo 5. No dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aqui está a palavra do Senhor, falando algo que está presente lá no Novo Testamento também, a palavra do Senhor falando algo que podia ser aplicado para o povo de Israel, podia ser aplicado lá para o povo, lá na igreja primitiva, aos discípulos como aos patriarcas. Existem momentos de adversidade, de dificuldade, de problemas, de sofrimento, de temor, mas há algo que o salmista estava falando aqui que pode ser aplicado por discípulos de Jesus, apóstolos, pela igreja primitiva, por mim e por você, da mesma maneira. É a verdade que o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor nos carrega e nos leva a um lugar de segurança. Essa é a palavra que tem que estar presente no nosso coração para nos sustentar e nos apoiar diante das dificuldades que vão aparecer e surgir diante da gente ali no futuro ou no futuro próximo. Meus irmãos, nós sentimos o que é a razão, porque eu também senti o desejo tão grande de trazer uma palavra em cima desse tema do medo, porque eu sinto a dor que o povo está passando ali na Ucrânia, a incerteza, as outras nações não estão se envolvendo diretamente ali na guerra contra eles, e ali eles estão lutando contra uma nação imensamente mais poderosa do que eles. É lógico que existe o medo, é lógico que existe o temor, mas esse medo deles representa algo que nós passamos também na nossa vida e deve ser algo que atentamos e procuramos tomar lições preciosas para construir melhor a nossa vida e fortalecê-la no Senhor. Esta semana nós vimos pessoas se escondendo nos metrôs subterrâneos ali, pessoas fugindo pelas estradas para as nações vizinhas, refugiados ali, outros seguindo para lutar, outros se despedindo e chorando, porque não sabem se vão voltar para os seus filhos e filhas também.
Essa é uma luta do ser humano. O medo está ali presente nas suas diversas formas, está ali nos atacando, para alguns até um pouco mais intensamente do que deveria estar acontecendo. Será que você consegue se ver no rosto daquelas pessoas ali? Rostos estampados com o medo, o temor. Será que você pode se ver ali presente, mesmo não havendo guerra, você vive debaixo do medo, debaixo da incerteza, das preocupações, da ansiedade? Será que você conhece alguém que precisa ser trabalhado pelo Senhor nessa área? Há o medo que é aceitável, que é natural, mas há aquele que passa dos limites. E todo medo precisa ser controlado, trabalhado e suplantado pelo poder precioso do Senhor, o nosso Deus. A pessoa pode ter e desenvolver esse hábito do medo, do temor, que na verdade se torna um pecado. Se você deixa que a palavra do medo, a palavra do temor seja superior a palavra do Senhor, o nosso Deus, então na verdade você está pecando e falhando com o Senhor, deixando de crer e acreditar nele como você deveria fazê-lo. Há sofrimento contínuo neste mundo. Se você for olhar, existe guerra, como nós estivemos falando aqui, existe certamente problemas com acidentes, desastres naturais, existem problemas de saúde e tantos outros que estão aí presentes. E nós somos tão frágeis, tão pequenininhos, em meio a tudo isso que está acontecendo. É natural a gente procurar proteção contra a dor, contra o sofrimento, contra a tristeza, contra o pesar, contra alguma decepção. É natural nós nos voltarmos para aquelas coisas que vão nos trazer esse tipo de certeza que talvez não vamos encontrar em nós mesmos. A gente vai procurar em alguém, a gente vai procurar em alguma entidade, a gente vai procurar em algum político. A gente pode procurar do Senhor e deve procurar no Senhor o nosso Deus também, da mesma maneira. Mas existem lições em tempos de medo que nós podemos aplicar aqui e tirar do que está acontecendo agora, ali na Ucrânia. Nós procuramos esconderijos na nossa vida, procuramos esconderijos em tempo ao nosso medo. E se você for perceber ali, uma das coisas que me marca bastante é que inclusive na Europa era comum eles usarem ali os subways, como meio, ou os metrôs subterrâneos, como meio de procurar, então, refúgio ou abrigo contra os bombardeios que vinham desde o passado e ainda hoje acontecem. Ali estão aqueles mísseis voando de um lado para o outro, então eles vão procurar ali, no subterrâneo, proteção contra o que está acontecendo lá em cima. Isso fala muito para a gente da nossa inclinação, para a gente procurar um casulo, levantar paredes ao nosso redor, nos esconder debaixo dos panos, para nos proteger da tribulação que está acontecendo lá fora, o medo que está lá fora, aquilo que nos traz alguma ansiedade. E em um momento ou outro da nossa vida, todos nós passamos por isso. Aquela fase onde a gente começa a dizer, eu quero evitar pensar em qualquer coisa, evitar pensar no que está acontecendo ao meu redor, evitar em pensar nos meus problemas, porque é muito mais fácil a gente simplesmente ficar dopado ali no nosso descaso, dopado às vezes até no vício, dopado ali no nosso sono, para evitar pensar no que está acontecendo no momento. É um meio de nos remover dos problemas que estão aí presentes. A gente vai procurar o lugar mais profundo para ficar longe do que está acontecendo lá fora. Mas os problemas continuam do mesmo jeito. As dificuldades continuam do mesmo jeito. Só porque nos escondemos, só porque a gente enfia a cabeça debaixo do buraco, dentro do buraco, não quer dizer que a gente passou pelo perigo. Passou pela dificuldade. Existe um meio maior de tratar com medo e com temor. Não adianta construirmos esses casulos, nós precisamos reconstruir a nossa visão de Deus, a nossa visão das circunstâncias ao nosso redor e pensar de maneira adequada sobre o que estamos passando ali. Salmo 46, versículos 1 a 3, nós vamos ler um pouquinho mais a Bíblia hoje. Inclusive eu gosto muito de ler a Bíblia porque a gente pode falar muito,
mas a gente acaba não falando nada. Mas a palavra de Deus sempre fala, e fala profundamente, transforma e muda os nossos corações. O Salmo 46, versículos 1 a 3 nos dizem: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Deus continuará sendo o nosso refúgio. Adote uma visão correta a respeito de Deus. Na hora do medo, a nossa tendência é pensar: o gigante é grande demais, o problema é grande demais, a guerra é grande demais, as tempestades são grandes demais, a dificuldade financeira, a dificuldade de saúde, a dificuldade com os familiares, a dificuldade ao meu redor é muito grande, e quem sabe Deus diminuiu um pouco. Deus continua sendo grande, poderoso, superior, maior que tudo que há, e Deus continua sendo o nosso refúgio. Esse grande contraste que é criado aqui é que, de um lado, estavam aqueles na guerra, e estamos nós, em meio ao nosso medo, muitas vezes procurando lugares para nos esconder, para abafar os problemas e os gritos e a turbulência que está acontecendo lá fora. Quando Deus, na verdade, está procurando que a gente encontre nele, ou querendo que a gente encontre nele refúgio, que ele seja o nosso abrigo, que ele seja o nosso esconderijo no tempo da dificuldade. Deus sempre continuará sendo todo poderoso, e ele sempre vai usar esse seu poder para o nosso bem. Tenha certeza de quem Deus é na sua vida. Isso não quer dizer que tudo que você pedir lhe será dado, não é isso que a palavra ensina. Jesus Cristo mesmo sofreu, Jesus Cristo mesmo falou que os discípulos passariam por dificuldades, tribulações, sofrimento, perseguição, mas uma coisa nós temos, é a vitória que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e nele nós encontramos o tipo de abrigo, o tipo de refúgio, o tipo de esconderijo que se constitui em paz para nós. A gente sabe que o inimigo pode levantar todo tipo de problema, mas quando estamos no Senhor, nós estamos guardados e protegidos na paz que Ele nos oferece, que Ele nos dá. Quando olhamos para o que a palavra fala, nós vemos como a preocupação, como o medo é desnecessário. Temos que tomar a decisão de identificar e de abandonar quaisquer que sejam aquelas ideias que contribuem para o medo, que vai se infiltrando dentro dos nossos corações. A gente olha aquilo que vai começando a abafar a graça de Deus em nossas vidas, o amor de Deus em nossas vidas, a proteção de Deus, que Deus quer liberar sobre nossas vidas, e nós começamos a nos esconder de tal maneira que até mesmo Deus se torna longe de nós. E o Senhor pede para a gente, pede de nós aqui, que a gente volte, retorne para aquele que quer ser o nosso abrigo. Para isso é necessário a gente se arrepender do nosso pecado. Quando deixamos de procurar refúgio, esconderijo no Senhor, o nosso Deus, na verdade, meus irmãos, nós estamos deixando e permitindo que o medo, declarando mesmo que indiretamente, que o medo é maior que o nosso Senhor. O Senhor nos deu promessas, o Senhor já comprou para nós a vitória, o Senhor já nos deu esperança eterna, vida eterna, e portanto tudo agora é visto com olhos diferentes. Como o apóstolo fala na palavra, mesmo que ele perca a sua vida aqui, mesmo que ele seja perseguido aqui, mesmo que ele perda todas as coisas aqui, mas ele tem um maior tesouro no Senhor, ele tem a sua vitória no Senhor, ele tem a sua esperança no Senhor, e tudo que há de mais importante agora está com o Senhor. Será que nós pensamos dessa maneira? E se pensamos em dar espaço para o medo, será que realmente estamos amando e confiando no Senhor da mesma maneira que deveríamos fazê-lo? Ele tem que ser, ele deve ser o nosso esconderijo, a nossa proteção. Inclusive lá no Salmo 32, versículo 7, não precisa abrir aí, a palavra do Senhor fala justamente sobre esse abrigo que o Senhor é para nós. A palavra usada ali é refúgio, é esconderijo, é um lugar secreto, é uma cobertura, uma proteção.
é um lugar onde encontramos refúgio contra todo o mal, contra toda a maldade, contra todo o medo. Embora o lugar secreto pode se referir a um lugar físico, embora aqui o apóstolo ele fala da proteção do Senhor como sendo o tabernáculo, como sendo a casa do Senhor, o servo do Senhor, na verdade, está falando de um relacionamento que é construído com o Senhor e que se torna, portanto, um lugar de intimidade e um lugar de paz no Senhor. No Salmo 27, versículo 5, nós lemos: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido. É o texto que nós lemos no início: protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Você pode pensar ali que o salmista estava vivendo dentro da casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, porque ele dizia: aqui eu estarei seguro. Mas não era isso que ele estava falando. É o tipo de adoração, de serviço, de intimidade, de relacionamento com o Senhor, que onde ele estivesse, ele sabia que estava seguro no Senhor. O tabernáculo era o seu relacionamento com o seu Deus. O tabernáculo era a sua vida com o Senhor, seu Deus. A paz que ele tinha nessa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. E aí que precisamos lembrar que talvez o medo que toma posse, toma conta dos nossos corações, muitas vezes pode ser justamente a falta de intimidade que deveríamos ter com o Senhor, o nosso Pai Celeste. Esquecemos dele, nos separamos dele, nos apartamos do Senhor, estamos distantes dele, não estamos mais escondidos debaixo dos seus braços de amor. E o que acontece? Inevitavelmente começamos a sentir os ataques do inimigo, o temor da escuridão, os ventos e as tempestades que se levantam e começam a nos abalar. Encontrar nele a segurança que precisamos ter. Ele precisa ser o nosso esconderijo. Não lugares que procuramos, não lugares subterrâneos. Não é o dinheiro, não é a amizade, não são outras coisas que nós levantamos, que poderíamos até dizer: aqui estarei seguro. A gente sabe que nada é seguro demais. Mas existe algo que nos traz a segurança, é o Senhor, o nosso Deus. A palavra do Senhor ali, no Salmo 91, versículos 1 a 2, nos diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você percebe aqui? Ele está falando, não é de um lugar físico, ele está falando ali do refúgio, da fortaleza, do descanso, da paz que ele encontra ali à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do nosso Deus, neste relacionamento com o Senhor, o nosso Pai Celeste. Jesus mesmo, ele falando lá em Mateus no capítulo 6, você não precisa abrir aí, mas ele diz que quando você for orar, você deve ir, fechar a sua porta, ir lá para o lugar, o seu quarto, e ali em secreto falar com o Senhor, seu Deus. É o tipo de intimidade que deveríamos ter com Deus, que não procuramos ter com frequência. Falhamos em tê-lo com o Senhor. E é justamente algo que nos enfraquece. E se você for perceber, inclusive Jesus Cristo, diversas vezes na sua vida, no seu ministério, ele pegava e dizia para os seus discípulos, para os seus amigos, para a sua família: desculpa aí, eu vou tirar um tempinho para eu estar separado com o Senhor, o meu Deus, encontrar a paz, a segurança que há no relacionamento com o Senhor, o nosso Deus Celeste. E é algo que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos. Não é um lugar físico. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar a segurança contra a tempestade, a segurança contra o medo, a segurança contra os mísseis e contra as balas. Você vai encontrar sim a segurança que há está em paz com Deus, o seu Senhor. Uma segurança que se aplica à economia, se aplica à saúde, se aplica aos relacionamentos, se aplica às incertezas da vida, mas em todo aspecto Deus pode e quer ser o nosso esconderijo, o nosso lugar de proteção, o nosso lugar secreto.
Para superar o medo, nós temos que fazer do Senhor o nosso esconderijo. Mas existe mais uma lição que nós tiramos em tempos de medo. É que existe essa tendência de fugirmos. A fuga é uma outra inclinação nossa. Se você for olhar, e talvez você assistiu os jornais, você viu ali as pessoas, cada um pegando, e inclusive a polícia lá na Ucrânia atirando para o alto, para poder controlar a agitação do povo que estava tentando entulhar ali nos trens, os outros deixando o carro para trás, porque não conseguiam seguir adiante com toda a agitação, estavam indo a pé, procurando abrigo e refúgio, e procurando então paz nos países vizinhos. Ali estava essa fuga do problema que estava ficando para trás. Essa tentação de fugir, de dar uma desculpa e de dizer, aqui não vou encontrar segurança, eu vou encontrar ali naquele outro lugar, eu não quero confrontar o problema, eu não quero ver a dificuldade, eu não quero ter que encontrar uma solução, eu prefiro fugir do problema. É uma tendência nossa, mas é um erro nosso, é um pecado também. Se tentarmos escapar de todos os problemas que podem nos enredar, meus irmãos, nós vamos acabar ficando presos e cercados por toda a ansiedade, por todo o pavor, porque eu garanto a você, sempre, em qualquer lugar, vai haver uma razão de medo. Mas se encontramos o nosso refúgio no Senhor, e se no processo estamos fugindo para o Senhor, correndo para o Senhor, o problema fica ali, mas nós vemos no Senhor a nossa segurança, nós vamos encontrar então algo garantido, uma paz que excede todo o entendimento. Isaías 46, versículos 3 a 4, nos diz, escute-me, todos vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento. Agora o versículo 4, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o sustentará, que o susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Amém? Aqui está o Senhor, na verdade, falando, olha, muitos estão fugindo, correndo, indo adiante para seja qual for o lugar que eles querem, quando o Senhor, na verdade, Ele está querendo dizer para ele, você está seguindo adiante na sua jornada, mas eu quero carregá-lo, eu vou sustentá-lo, eu vou levá-lo nos meus braços, nunca se esqueça disso. A gente vai tentar evitar as dificuldades, os problemas, mas se pensarmos do outro lado, que na nossa jornada, na nossa correria, no que estamos vivendo, na nossa vida, será que não podemos ver o Senhor, na verdade, nos carregando nos braços para um lugar seguro? Quando eu estava vendo ali, inclusive, uma mulher carregando as suas crianças do braço, chorando no meio do caminho também, será que não podemos nos ver daquela mesma maneira? O Senhor, Ele nos vê ali em meio a todo o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso pecado, o nosso passado, e o Senhor está dizendo, eu quero te tomar nos meus braços, e eu vou te levar para um lugar seguro. E na verdade, Jesus, Ele falou diversas vezes, Ele gostava muito de falar sobre a glória eterna que nos espera, o repouso eterno que nos espera, o lugar que Ele tem preparado para nós, onde ninguém mais vai poder nos atacar, nos ferir, nos prejudicar, onde não há lágrima, onde não há choro, onde não há pesar, é para lá que Ele está nos levando. Inclusive muitas vezes quando não temos força para andar, inclusive muitas vezes quando não conseguimos mais fazê-lo, é o Senhor que nos toma pelos braços, a própria palavra do Senhor nos fala aqui, Ele nos toma pelos braços e está dizendo, eu vou te ajudar a chegar à reta final, a chegar ao destino final, e lá a proteção eterna, e lá a repouso eterno, e lá eu te guardarei, e nunca mais haverá choro, ou dor, ou pesar. No medo, nós não deveríamos estar pensando em fugir dos problemas, desesperado, corrido para qualquer lugar, que talvez nos distancie do problema e da dificuldade. Nós deveríamos pensar, eu vou correr, eu vou fugir do problema, mas correr para os braços do meu Deus.
A promessa da proteção do nosso Deus sempre vai estar ali presente, mas é uma promessa que vai se ampliando e vai crescendo para se tornar naquele presente eterno que Ele tem separado para nós ali na glória. João 16, versículo 33, nos diz ao que Jesus assegurou aos seus discípulos. Ele falou ali: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê o que ele está falando aqui? Ele já teve a vitória e nós somos carregados agora pela vitória que ele conquistou por nós. 2 Timóteo 4, versículo 18, nos fala também: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu vou reler mais uma vez, que é precioso esse texto aqui. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará, me carregará a salvo para o seu reino celestial. É lá que está o nosso descanso. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Você está entendendo aqui? O medo está ali presente, razões de ter medo, razões de desespero, de temor, de agonia, de sofrimento, mas nós não precisamos estar controlados por tudo que está ao nosso redor, porque o Senhor está nos carregando para o seu reino celestial, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Essas lições que tiramos em tempos de medo, meus irmãos, também nos ensinam que nós podemos decidir lutar. Da mesma maneira ali, se vocês viram homens que levaram as suas famílias para a proteção, estavam voltando para a guerra, homens e mulheres também que estavam já lá preparando coquetéis molotov e armas estavam sendo distribuídas, eles estavam ali levantando meios de poder lutar contra o inimigo. Da onde é que estão tirando ali ousadia, coragem para a guerra? Será que não tem medo? Será que não estão ali sofrendo a expectativa do que virá? Mas, na verdade, eles estão aqui lutando por algo maior, pela sua nação, pelas suas famílias, pelo seu nome. Isaías 41, versículo 10 nos fala: por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei pela sua mão direita. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui está o Senhor, falando que não devemos temer, porque o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos fortalecer, é por isso que não devemos ter medo. Já temos a garantia de que seremos levados para um lugar de paz e segurança, já temos a garantia de que Ele é a nossa paz e segurança, mas também sabemos que o Senhor tem nos levantado para nos colocarmos numa posição onde podemos resistir às investidas do inimigo. O Senhor é que nos fortalece, o Senhor nos capacita. Existe também essa inclinação de nós pensarmos que não podemos, os outros podem, eu sou um fracassado, tudo dá errado comigo, eu sou muito ruim, eu sou incapaz. E o Senhor está dizendo para nós que Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos dá coragem, Ele é aquele que nos anima, Ele é aquele que está conosco, Ele é aquele que nos toma pela mão. Certamente, olhando para tudo isso que acontece, meus irmãos, a gente olha para o Brasil vai de mal a pior. A gente olha para os Estados Unidos, que também está seguindo o mesmo caminho, porque agora não é mais e não vai voltar a ser o país que era no passado, infelizmente. É também um sinal dos tempos. A gente vê os problemas que acontecem no mundo e a gente fica pensando que não existe razão de esperança, de alegria. A gente só vê frustração. Mas o Senhor também nos ensina que mesmo que as coisas pareçam as piores possíveis, nós podemos interceder pela nossa nação. Mesmo que as coisas pareçam não ter solução alguma, nós podemos orar, pedir, buscar, clamar, resistir, buscar do Senhor vitória e continuar lutando até o dia final, porque essa é a nossa missão. Mas a grande alegria é saber que, meus irmãos, eu não preciso
do Brasil, eu não preciso dos Estados Unidos, eu não preciso de país nenhum, porque a minha residência, a minha pátria já está garantida. É um reino eterno de paz no Senhor. Agarre-se às promessas de Deus, meus irmãos. 2 Timóteo 1, versículo 7, versículo 7 nos diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Coríntios 3, versículo 5 também nos fala: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Os irmãos estão vendo aqui, o tema sempre está presente, e é Deus que nos tem dado esse espírito de ousadia, de coragem. É o Senhor que tem nos capacitado, e é por isso que podemos continuar seguindo adiante, na convicção de que temos vitória nele, e que podemos fazer, porque é Ele que o faz em nós. Se você não acredita em si mesmo, na verdade você não está acreditando em Deus. Se você não crê no que você pode fazer, você não está crendo nas palavras de Deus para você. Filipenses 4, versículo 13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pensa que alguma das circunstâncias está além do poder do Senhor, o nosso Deus? Será que você acha que alguma dessas guerras é maior do que o nosso Deus? Será que você acha que algum problema e dificuldade financeira é maior do que o nosso Deus? Será que você acha que alguma frustração espiritual dentro da sua casa, da sua família é maior do que o seu Deus? Não é. Podemos continuar lutando, pedindo, intercedendo, buscando, praticando a oração, buscando na palavra, palavras proféticas de esperança, de paz, de vitória. A palavra do Senhor é cheia delas. Leia, marque, guarde, decore, guarde para o seu coração, cole ali nas paredes do seu quarto e da sua casa, para dizer para você: eu posso naquele que me fortalece, a minha promessa está guardada, para crer que Deus é a sua vitória. Certamente ter fé é algo que Deus quer para a nossa vida, portanto busque do Senhor, para que você receba cura nesta área. Tome posse, como falamos a semana passada, do seu escudo da fé, para poder resistir às setas do inimigo que querem derrubar você, antes mesmo que a batalha se inicie. Aqui estão essas lições em tempos de medo. Podemos encontrar esconderijos, refúgios, ou podemos encontrar o nosso refúgio e esconderijo no Senhor. Podemos estar procurando correr, fugir dos problemas, ou podemos saber que nós estamos correndo para o Senhor. Podemos encontrar razão de lutar com as nossas próprias forças e descobrir que nada podemos, ou podemos descobrir que a nossa luta é com as forças, com a força do Senhor. As ferramentas estão aí para usarmos, e o Senhor continua falando que a vitória é nossa, em seu nome. Não há razão para temermos, para nos intimidarmos, para estarmos ali desesperados. Existe a alegria de saber que o Senhor é o nosso refúgio em tempo do medo. O Senhor é a nossa segurança em tempo da aflição. O Senhor já tem um repouso separado para nós. Depois de tudo isso que passarmos, ali está a nossa paz. Amém, meus irmãos? Vamos agora nos colocar de pé, por favor, e fale comigo agora. Senhor Jesus, eu clamo para mim estas palavras de coragem, de ousadia. Eu clamo para mim, Senhor amado, agora, essas palavras de segurança do Senhor. Não temerei, não vou andar aflito, não vou estar inseguro.
Sejam quais forem os problemas, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, como famílias do Senhor, nós vamos olhar para aquele que é a nossa segurança, o nosso abrigo, o nosso esconderijo, a nossa força, e creremos sempre em Ti, Senhor amado. É assim que Te louvamos, e no Teu nome que Te agradecemos, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Cantamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos.
Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website, ipboston.org. Ou, se preferir, confira as redes sociais da igreja. Estamos tendo a campanha da restauração no culto de oração nas quartas-feiras. Participe conosco às 8 horas da noite, apresentando sua família diante do Senhor durante 7 semanas. Nosso segundo Sunday Gathering acontecerá no domingo, dia 6 de março, às 2 horas da tarde, aqui na igreja. Junte-se a nós em nossos esforços para conhecer mais nossos vizinhos e compartilhar o amor de Jesus. Este encontro será em inglês. Convide um amigo. Nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, teremos o nosso Watch Hour para os adolescentes e jovens no salão da igreja. Venha e convide seus amigos. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. E lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Já retornamos às atividades normais de nossa igreja aos domingos. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e o segundo às 6h30 da noite. O uso de máscaras é recomendado pela cidade. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso café com propósito, no sábado, dia 19 de março. Mais informações em breve. Se os irmãos desejarem, podem estacionar no antigo Star Market, perto da Broadway. O irmão Aldeir fará o transporte antes e depois dos cultos, aos domingos. O Ministério Jovem estará promovendo mais um projeto evangelístico no sábado, dia 12 de março. Adolescentes e jovens que desejarem participar e pais que quiserem ser voluntários podem procurar a Carla ou a Laisla para dar seus nomes. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Lembramos aos irmãos que a Secretaria da Igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas bênçãos que se multiplicam sobre nós, Pai amado, pelo teu carinho que o Senhor demonstra sobre os teus filhos, ó Senhor, ó Pai, sobre a igreja também, com cuidado, ó, através da nossa irmã Araci, Priscila, que o Senhor esteja ministrando através de suas vidas, ó Senhor, enchendo de graça neste novo ano também, sobre cada um dos aniversariantes, ó Pai amado, é o nosso pedido como igreja. Guarda-nos, ó Senhor, esta semana, leva-nos em vitória, ensina-nos, ó Senhor, a continuar encontrando em Ti a nossa segurança e a nossa força, Senhor. É o que pedimos em Teu nome, Te louvando pelos Teus cuidados e, Senhor, Te agradecendo, porque é no Senhor que seguimos adiante em vitória, em Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e sempre, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito, seja com vocês, amados irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. A paz de Jesus.